Olá! O que são mães narcisistas? Mães narcisistas são aquelas que possuem um transtorno de personalidade narcisista, no qual suas principais características são a necessidade de admiração constante, a falta de empatia pelos outros, a necessidade de ser mais importante do que aquilo que está ao seu redor, a busca por atenção e validação externa. Né? Essas mães elas têm dificuldades em criar um ambiente saudável e equilibrado para seus filhos, já que elas tendem a colocar suas próprias necessidades e desejos acima de tudo. Apesar de parecer estranho, isso não é tão incomum assim. Essas mães costumam ver o filho como um objeto de extensão de si mesmas. Elas têm dificuldade em reconhecer a individualidade e autonomia da criança. Elas podem criar um ambiente tão tóxico e abusivo, onde os filhos são constantemente subjugados e sentem-se desvalorizados, resultando assim uma baixa autoestima, ansiedade e dificuldade nos relacionamentos futuros. Então, lidar com uma mãe narcisista pode ser extremamente desafiador, pois normalmente elas não têm consciência de seu comportamento. Ou quando têm, dificilmente conseguem sozinhas procurar ajuda para amenizar essa condição. Então, como o filho ou filha pode lidar com isso ao perceber essa situação? Bom, primeiro precisamos ter consciência que o narcisismo patológico ocorre quando o indivíduo se fixa em si mesmo e não consegue desenvolver relações saudáveis com outras pessoas. Esse tipo de narcisismo pode surgir devido a uma falta de desenvolvimento adequado na infância, como, por exemplo, a do vínculo afetivo com as pessoas que cuidaram dela na primeira infância. Então, a mãe não escolheu ser narcisista. Ela é o que fizeram dela. Dessa forma, isso está enraizado lá na sua infância. Eu sei que isso não justifica ter que suportar o comportamento abusivo e inadequado, mas pode ajudar a entender um pouco. Bom, contextualizando, o Freud, no seu texto de 1914, intitulado Introdução ao Narcisismo, ele explora o conceito do narcisismo e sua relação com o desenvolvimento psicológico. Ele define o narcisismo como um estado no qual o indivíduo concentra sua libido ou energia psíquica em si mesmo, em vez de direcioná-la para outras pessoas. O narcisismo exacerbado tem a ver com o autocontentamento exagerado. Dessa forma, a pessoa entende que não precisa do outro. O indivíduo que ficou no narcisismo primário, que é o normal, abriu mão de parte do seu narcisismo primário em troca do amor do outro. Assim, eles não se importam de primeiro amar para depois ser amado. Amado pelo outro. Pelo contrário, ao contrário do narcisismo, aqueles que não saíram do narcisismo primário e evoluíram para o narcisismo exacerbado, né? Esses indivíduos precisam ser amados para depois amar o outro. Existe uma coerência no narcisismo. O sujeito narcisista, né, ele se afasta de qualquer coisa ou qualquer pessoa que possa desafiá-lo ou diminuí-lo. Normalmente essas pessoas se cercam de pessoas bajuladoras, né, e que nunca o criticam. Um aspecto essencial para lidar com as mães, né, já que a gente está falando de mãe narcisista, é estabelecer limites saudáveis. Né? É importante que o filho ou filha reconheça a sua própria necessidade de filho, né, e os seus direitos, reforçando sua autoestima.
definir limites claros e comunicar o seu posicionamento de forma assertiva, né? E isso é uma estratégia bastante eficaz e pode ajudar a manter o relacionamento mais equilibrado. Em resumo, lidar com mães narcisistas através da perspectiva psicanalítica envolve compreender as origens desse comportamento, estabelecer limites saudáveis e buscar apoio terapêutico para trabalhar os conflitos emocionais envolvidos. Por hoje é só e obrigado.